Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários. Eu sou Heloíse Mello e estou muito feliz em estar com vocês nessa incrível jornada de muito aprendizado. Bom, hoje eu estou falando aqui diretamente da Espanha, né? E já adianto que teremos algumas gravações internacionais com o intuito de trazer novos insights globais para que você possa ter uma visão global no seu negócio. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Esraíta Delaia, ela que é uma advogada portuguesa, formadora e professora, e ela hoje vai falar para a gente, né, sobre a internacionalização e os desafios das mulheres em ter uma carreira internacional. Bom, doutora, primeiramente gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Se apresenta para que as demais pessoas possam te conhecer. Muito obrigada. Obrigada, Laís, pelo convite. Para mim, que sou marinheira de primeira viagem nessas andanças, é espetacular poder estar a falar sobre o nosso trabalho e, obviamente, sobre a internacionalização de empresas. Acho que é importante as pessoas terem noção deste trabalho. Eu sou advogada, sou geógrafa, professora e formadora, sou advogada há mais de 20 anos em Portugal, atuo em Lisboa, mas atuo em todo o país, e nós criamos há um ano e um mês, uma nova empresa à parte com o nosso escritório de advogados. E esta empresa é de consultoria e formação. Então, o que é que nós fazemos? Começamos pelo processo de internacionalização de empresas, formando empresários não só em Portugal, através de formações certificadas e de mentorias, como empresários portugueses que queiram dar um ano nas suas carreiras. Muito legal. Bom, doutora, adentrando agora no tema propriamente dito, né? O que significa a internacionalização no contexto empresarial? No contexto empresarial, a internacionalização de empresas é quando um empresário, um gestor, pretende expandir os seus negócios além fronteira, além do seu espaço territorial e levar a sua empresa, através de uma filial, através de uma sucursal, para outro país, ou, em alternativa, com a mesma atividade, dependendo da análise e do negócio em concreto, abrir noutro país uma nova empresa com aquele ramo de atividades. Não, perfeito. E o que faz essas empresas decidirem ter operações globais? Quais são as vantagens? O que isso pode agregar para o seu negócio? Eu penso que os empresários, quando resolvem, eu penso não, é a realidade. Quando os empresários resolvem internacionalizar as suas empresas após um estudo, é preciso analisar o mercado local onde ele tem a empresa e do país para onde ele pretende internacionalizar. O primeiro objetivo é crescimento. Muitas vezes, porque no país onde ele está, a empresa está estagnada ou com cash flow negativo, e ele analisa um outro mercado, mas para além da necessidade de crescimento, pode ser um país em que esteja com a economia estável, a empresa esteja a crescer e ele pretenda expandir para novas fronteiras com novos mercados. Inicialmente, é esta razão que leva um empresário a pensar em internacionalizar o seu negócio. Agora, as vantagens. Dependendo, lá está, depende do ramo de atividade daquela empresa, ele pode querer conseguir novos contextos em termos de público-alvo, portanto, um novo mercado. Em termos fiscais, pode querer ter otimização fiscal, para além de expandir novas fronteiras, e dependendo do tipo de internacionalização que este empresário escolher, seja através de abrir uma filial, seja através de abrir uma sucursal, analisando o caso em concreto, a empresa em concreto e o mercado para onde ele vai, as vantagens podem ser um sem número delas, nomeadamente aproveitar o know-how do país de origem para crescer no país para onde ele vai. Ah, perfeito. E diante das vantagens, quais são os principais desafios? A senhora, com a sua experiência, já atua bastante tempo aí no mercado. Quais são os desafios que você tem observado dessas empresas na hora de internacionalizar, né? Levando em consideração que a legislação de cada país
muda. Então, eu acredito que deva existir muitos desafios, né? Há muitos desafios. Lá está, novamente, depende, cada caso é um caso, mas numa linha geral, numa análise geral, os principais desafios. Se nós não estivermos a falar da barreira da língua e estivermos a falar, porque há vários países que não são países de língua portuguesa e também pretendem internacionalizar. Portanto, a parte da barreira da língua, que facilmente é transposta por uma equipa multidisciplinar, os desafios são, da minha perspectiva, conhecer primeiro o estudo do mercado para onde ele vai implantar, analisar o mercado. Por exemplo, no caso concreto de Portugal, Eloise, os empresários que nós temos acompanhado, aliás, Israelita Galares Consultoria nasceu, esta empresa nasceu da experiência do escritório de advogados que eu tenho, que eu coordeno, e da empresa do meu marido, que é uma imobiliária. E o que é que nós observamos? Observamos que muitas empresas que querem internacionalizar não conhecem, não estudam previamente, como primeiro desafio, o mercado imobiliário do país para onde eles vão. Depois, no contexto cultural e climático, tem que se analisar, e isto também é um desafio, porque em termos de Portugal, Porto e Lisboa tem uma realidade imobiliária muito restritiva, mas existe um país pequenino que é gigante em termos de diversidade. E um terceiro desafio, não menos importante, é a mão de obra. Porque é preciso conhecer pormenorizadamente o produto que se vai trazer, o produto que se vai produzir, comercializar ou a prestação de serviço, para analisar se nós dispomos de mão de obra ou se o empresário que internacionaliza traz também trabalhadores. E aí temos o contexto da legalização de pessoas. Perfeito. E existem recursos disponíveis para auxiliar essas empresas na hora de internacionalizar, para facilitar os caminhos, enfim? Na hora de internacionalizar, não, porque nós estamos a falar de uma internacionalização global, a vir de qualquer país. Mas depois da internacionalização, ou seja, da implantação da empresa aqui em Portugal, seja por constituição de uma nova sociedade ou por início de atividade como empresário em nome individual, seja através de uma sucursal ou de uma filial da empresa estrangeira, há apoios, não só apoios nacionais, apoios de fundos comunitários também. Portanto, as empresas que se instalam em Portugal, ou uma startup, ou uma empresa em termos de interiorização, dependendo, lá está, do tipo de atividade que a pessoa vem a trazer, de produção, pode internacionalizar. Eu vou só citar um exemplo muito rápido de um cliente nosso português que casou com uma hongkonguesa. Teve muito tempo fora, em Hong Kong, acho que de origem tailandesa. Quando ele veio para Portugal, imaginou vir para os arredores, zona metropolitana de Lisboa, para trazer uma empresa que trabalha com não só a agricultura biológica, como produtos veganos. E ao trazer, ele não conseguiu espaço na zona onde queria. Teve que ir para o interior de Coimbra e está a fazer imenso sucesso porque teve apoios comunitários para o seu projeto. Portanto, há este tipo de apoio depois da empresa cá estar. Perfeito. E qual que é a importância, doutora, do advogado internacional nesse processo de internacionalização da empresa? Tão importante quanto o gestor e o contabilista certificado, o técnico oficial de contas. É de suma importância haver o acompanhamento jurídico deste processo, eu costumo dizer, desde o primeiro meeting, desde quando o empresário tem um sonho, uma ideia, até a concretização desse sonho, porque se for bem orientado, e quando a Eloise diz acompanhamento jurídico, a nossa empresa não faz só o acompanhamento jurídico, ou melhor dizendo, vai para além do acompanhamento jurídico. Nós fazemos um acompanhamento multidisciplinar, em termos geográficos, em termos culturais, em termos sociais e em parceria com a Porta Aberta, que é esta empresa que eu estou a dizer, que é a empresa do meu marido, que é uma imobiliária, e, portanto, fazemos este acompanhamento em termos imobiliários também. Perfeito. Diante disso, né, de tanta informação muito importante,
qual conselho você daria para quem está pensando, não tem um negócio ainda internacional, está pensando em dar esse passo na sua empresa, no seu negócio? Qual o conselho você daria para quem está começando, por exemplo? Procure uma empresa séria para marcar uma reunião por uma plataforma online, ou se quiser vir presencialmente, conhecer o país para onde ele quer internacionalizar, e a realidade, mas procure. Há uma panóplia grande de empresas. Tente fazer uma reunião e marcar um meeting com uma empresa séria que já tenha um histórico de testimony client, que já esteja implantada no mercado para o aconselhar. Depois deste estudo, analise esse briefing para não pensar em vir, a gente costuma dizer, não cair de paraquedas. Ir consciente, fazer uma internacionalização, porque muitas vezes a internacionalização de empresas é uma internacionalização de pessoas. E o gestor, o proprietário da empresa, o sócio, quer internacionalizar a si e a sua família. E todo esse processo, desde a escola das crianças, desde a realidade de um outro país, há mais de um, vamos supor que seja de um país que fala a mesma língua, mas mesmo assim existem contextos muito diferentes. Dentro de Portugal, que é um país pequeno, há disparidades de contextos, imagino. Portanto, tente fazer, ou pense em fazer, após o seu sonho, uma internacionalização consciente, através de profissionais que o possam ajudar nesse percurso. Perfeito. Bom, em falar nisso, hoje é um dia muito especial, né? 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, em falar em internacionalização. E a gente percebe que ao longo da história, desde sempre as mulheres vêm enfrentando diversos desafios para se posicionar no mercado, né? Então, diante disso, doutora, eu tenho algumas perguntas específicas, né? Em especiais, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. E aí eu gostaria de saber qual que é a opinião da doutora em relação a quais são os principais desafios que uma mulher empresária enfrenta para ter uma carreira internacional. Porque empresas internacionais, quando a gente pensa em empresas internacionais, muitas das vezes a gente acha que na liderança só tem homens, né? Mas não é bem assim. As mulheres também podem ter lugares de destaque, tanto quanto os homens. Então, com a sua experiência, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres em ter uma carreira internacional, não necessariamente uma empresa, enfim? Eu gostava de dizer que é fácil, mas não é. Gostava de romantizar a data. Aliás, Eloise, foi giro, porque nós combinamos a data da entrevista e nem nos lembramos. Realmente, foi giro pensarmos que a entrevista é no dia 8 de março, no Dia Internacional, em que se assinala a data do Dia Internacional da Mulher. Mas eu não vou romantizar. Aliás, quem sabe um dia nós duas, ainda vivas, estejamos a falar, quando já não será preciso haver um dia que assinale a data, esse dia sim vai ser uma evolução, quando nós já não precisaremos ter um dia ou uma data para que a mulher seja respeitada. Por enquanto é preciso, porque nós precisamos assinalar esta necessidade, e eu não digo de empoderamento, porque eu penso que não seja basicamente esta a vertente, eu digo de reconhecimento das competências femininas, nomeadamente em parceria com os seus companheiros, em parceria com a sua rede de apoio. E porquê? Porque não só é difícil para as famílias em geral internacionalizarem, por maioria de razão, mas pela realidade que é viver fora da nossa zona de conforto e pela realidade que é viver longe de uma rede de apoio para quem a tem, mas para as mulheres a dificuldade continua a ser acrescida. E eu vou citar 3 situações que eu, ao longo do desenvolvimento da minha carreira, eu estudei Direito em Coimbra, senti. Há carreiras e profissões que ainda são consideradas maioritariamente masculinas. Depois há realidades em gestão e liderança
que consideram que nós, por termos filhos, eu só tenho um, não por escolha, mas calhou um rapaz que vai fazer 18 anos. Mas esta realidade acaba por nos desprestigiar, tanto relativamente à parentalidade ou à licença de parentalidade, desprestigia porque desequilibra na balança. Nós continuamos a gerar as vidas, mas acaba por nos desprestigiar de uma certa forma, acaba por nos afastar de uma liderança, ao passo que os homens têm mais facilidade por não ter estas responsabilidades. Quando a sociedade aprender e absorver que é preciso que nós tenhamos o apoio dos nossos companheiros, que nós tenhamos o apoio da nossa rede de apoio, passa a redundância, para crescermos na carreira, eu penso que para nós vai ficar mais fácil. Em Portugal, e essa realidade eu posso dizer, embora nós estejamos bastante, tanto na política, quanto nas carreiras, quanto nas empresas, estejamos um passo à frente de alguns países em contextos internacionais que eu conheça, muito ainda tem de ser feito em termos de legislação de parentalidade, em termos de apoio das empresas para as mulheres que têm filhos, dos apoios de creches, dos apoios de contexto de carreira para quem opta por ser mãe trabalhadora, por acompanhar o crescimento dos filhos, porque o pai também é pai trabalhador. Portanto, eu acho que a gente ainda tem muito caminho a percorrer. Sim, exatamente. E diante disso, qual que é o conselho você daria para uma mulher que deseja ter uma carreira internacional diante desses inúmeros desafios sociais, enfim? É uma resposta difícil. Porque você é um exemplo, né, doutora? É o quê? A doutora é um exemplo de uma mulher que conseguiu ter uma carreira internacional, é uma advogada renomada em Portugal, enfim, no mundo, enfim. Em termos de direito, sou advogada cá em Portugal. Mas sim, mas eu estava a dizer, é difícil, porque os contextos são pessoais. Nós temos todas as capacidades necessárias e devemos ter a força necessária, mas repare, necessariamente a mulher não precisa ter um companheiro, nem para ser mãe, nem para ser profissional, não precisa ter todo um companheiro. Mas é muito importante que nós percebamos e delimitemos que haja uma linha, que nós consigamos, quando iniciarmos a nossa vida após a faculdade ou durante a faculdade, iniciarmos a nossa vida laboral, consigamos delimitar, seja com um companheiro, seja sozinha, autonomamente, os limites que nós queremos para o nosso futuro. Ou seja, optei por ser mãe, eu consegui delimitar o meu sonho e consegui trabalhar em busca deste sonho. Porque as pessoas podem dizer, é muito fácil, porque você estudou, mas saindo do pelo. Eu lembro de fazer diretas, eu lembro de comer na cantina com muita dificuldade, porque não venho de uma família abastada. Portanto, se foi difícil para mim, eu sei que é difícil noutras proporções para outras mulheres, se calhar mais fácil para outras, mas o meu principal conselho, se é que se pode dizer isso, que eu acho que não é bem conselho a palavra certa, mas a minha palavra para esta pergunta, Eloise, é quando uma mulher decide ter uma carreira de sucesso, assim como quando um homem decide, essencialmente, ele tem que decidir travar limites, criar limites para si e para quem o rodeia. Porque se eu estabelecer limites daquilo que eu quero, daquilo que eu pretendo, aquilo que eu não quero que façam comigo e aquilo que eu não quero que eu faça com os outros, aquilo que eu não irei fazer com os outros, eu tenho meio caminho para o sucesso dentro da carreira que eu escolhi, porque eu determinei como é que eu quero que seja. A partir do momento que eu tomei esta decisão a meu favor, que eu não deixo que ninguém se intrometa nesta decisão e ninguém é ninguém mesmo, eu tenho meio caminho para o sucesso. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela participação. Gostaria que a senhora deixasse seus contatos para que as pessoas possam te conhecer e ter acesso a você, ao seu trabalho. Fala um pouquinho também sobre o seu negócio. É isso.
Pronto, eu também quero agradecer a Heloísa. Nós nos conhecemos num contexto online, ainda não tivemos o costume de nos conhecer, mas já estão todos convidados. Eu vivo em Sintra, numa zona de frente para o Palácio da Pena, que é uma zona muito turística, uma zona muito bonita, mas também eu costumo dizer que eu vivo no campo a 20 minutos da cidade, porque estou a 20 minutos de Lisboa, muito perto de Cascais. E, portanto, Heloísa, antes de mais, e para eu não me esquecer, muito obrigada por este convite e por esta oportunidade de passar algum conhecimento e uma mensagem de apoio, ainda mais numa data tão bonita. Como eu disse logo no início, a parte do escritório de advogados, eu sou advogada há mais de 20 anos, cá em Portugal, e tenho um escritório constituído com várias áreas, porque nós somos uma equipa, tenho um braço direito que me apoia, que é o Dr. Jorge Manuel Rocha, que tem falado com a Heloísa para organizar as coisas no escritório. Como eu disse, nós criamos um projeto novo e é este projeto novo. Repare, eu fiz 50 anos, eu vou fazer 52, eu fiz 50 anos sensivelmente 1 ano e meio e 1 ano antes falei com o meu marido, foi muito bem escolhido, já são 30 anos de casado, tivemos sorte um com o outro. E ele me apoiou nesse projeto, é o que eu costumo dizer, eu estava perto, devia começar a pensar, daqui a 15, 17 anos vou pensar na reforma, não, pensei num projeto novo e este projeto é Ex-Raíta de Laias, Consultoria, Formação e Turismo, uma empresa que está a nascer paulatinamente. Neste momento temos mentorias para pessoas e empresários para internacionalização e otimização fiscal, bem como para quem já está em Portugal, é português ou estrangeiro a residir em Portugal e quer otimizar a sua empresa com conhecimentos jurídicos, geográficos e de investimento. Portanto, temos 3 tipos de mentorias. Temos as consultorias e os meetings para qualificar os clientes e formações à medida. Estamos paulatinamente a certificar estas formações, mas temos formações à medida. Eu, se calhar, vou deixar o contato da empresa. O Instagram foi criado, eu fiz a mentoria, o Instagram foi criado há sensivelmente 2 meses e é Ex-Raíta de Laias Consultoria, basta pesquisar. O meu Instagram pessoal, que tem informações do escritório, Ex-Raíta de Laias Advogada, é mesmo o meu nome, Ex-Raíta de Laias Consultoria, Ex-Raíta de Laias Advogada. Nestes perfis, pelo direct, nós temos um marketing que administra, o Ex-Raíta de Laias Consultoria, e pelo direct ele passa-nos o WhatsApp do escritório, dos colaboradores, de acordo com o tipo de necessidade do cliente, de acordo com aquilo que o cliente precisa, é passado pelo direct o WhatsApp do colega que vai tratar da situação, daquela situação em concreto. Portanto, se calhar pelo Instagram é mais fácil. Eu queria dizer uma parte, eu era muito resistente àquela rede social que é o TikTok. Acedia 1 ano e meio, eu acho que eu já falei isso com a Heloísa, para colocar vídeos informativos com todas as áreas do direito, não é só a imigração, todas as áreas do direito que nós trabalhamos. E o TikTok, agora de pronto não me ocorre, mas o TikTok é pesquisar pelo meu nome, Ex-Raíta de Laias, que é bastante fácil lá chegar também no TikTok. E também temos um mídia social que também faz esta administração, agora que desapareceu, mas é esraíta.delaias.formação. E por esse TikTok, Esraíta, como é, esraíta.delaias.formação. Também tem a possibilidade de falar no direct e nós, se não respondemos, passado 2, 3 dias, mas há muitos pedidos, eu agora estou com 300 mensagens, mas a nossa, 319, mas o nosso marketing responde e passa os contatos do WhatsApp. Bom, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligado para continuar absorvendo dicas valiosas que irão fazer o seu negócio mudar de nível. Te vejo em nosso próximo Talks Empreendedor. Tchau, tchau!